Muito bem, muita paz, muita luz. Tem momentos na vida que a gente tem que parar para pensar. Que às vezes o tudo é um nada. E o nada é um tudo. Pegar, por exemplo, no caso do vácuo ou do vazio, por exemplo. Às vezes as pessoas pensam, ali não tem nada. E em muitas ocasiões é ali que as coisas acontecem. Pega o caso do silêncio. O poeta e médium Fernando Pessoa, certa vez escreveu uma frase que praticamente virou um provérbio por uma certa época, que dizia assim, vou tentar me lembrar, o silêncio traz uma sabedoria que às vezes se transforma na mais perfeita resposta, algo assim. Se você parar para pensar, o silêncio parece um nada, parece um vazio. Mas há ocasiões em que guardar o silêncio, mantê-lo, preservá-lo ou até provocá-lo trará respostas muito positivas e sábias para perguntas que, dentro daquele contexto, era melhor não terem sido respondidas ou era melhor ter ficado com as informações do momento. Principalmente em situações em que quanto mais se mexer, piora. E aí vem aquele momento em que a pessoa pensa assim, e aí? Será que valeu a pena tudo? Aí é onde tem muita gente que responde para a vida sempre com irritação, com braveza. Braveza no sentido assim de tosquice, no sentido de sempre ter uma resposta amarga para as pessoas, sempre ter uma atitude que fere as pessoas. É aquela pessoa que toda resposta que ela dá para a vida, através do que escreve, através do que fala, através do que faz, é sempre, se não era a intenção, é sempre assusta ou machuca alguém. Na verdade, essas pessoas as pessoas que agem com muita raiva o tempo inteiro, ou aquela raiva que vem que você não sabe de onde vem, de certa forma pode vir, uma das causas pode ser o pavor, a repulsa, o medo de sofrer de novo. Aí você fala, mas tem gente que tem a vida tão boa e é assim, parece que tem. Então, a pessoa naquela fase da existência dela, ela tem uma vida considerada boa, olhando de fora. A maioria das pessoas fala que come bem, dorme bem, não precisa se sacrificar muito para ter as coisas, tem um padrão de vida que muita gente ambicionaria ou gostaria de ter, mas está ali atravessando algo que responde daquela forma. Aí você fala, será que não é certa ingratidão para com a vida? Porque tem gente que não tem, nem consegue metade do que essa pessoa tem ou consegue ou vive. E vive bem, alegre. Não trata as pessoas desse jeito. Mas pode não ser da pessoa. E os antepassados ancestrais dessa pessoa, onde é que estão? Você sabe? Esse pavor, esse medo de passar de novo por tudo que passou.
pode vir deles. E vem, muitas vezes, neste padrão aí de estupidez, de tosquice, de mau humor constante. Às vezes nem a própria pessoa gostaria de ser assim. E às vezes até já procurou ajuda para deixar de ser assim, mas não conseguiu. Porque há buracos que são mais embaixo. Não se trata só com terapia. Requer também uma ajudinha espiritual mais profunda, intensa. E só Deus sabe quando é que vai terminar essa terapia. A apometria é o caminho. Alguma técnica de regulação emocional, Theta Healing, também associada à apometria. Barra de Axis, associada a outras terapias, sim. Os passes, sim. Desobsessão, em alguns casos, sim, porque a pessoa baixa o padrão vibratório, às vezes, de tal forma que atrai certas companhias que intensificam esse comportamento, esse jeito de ver a vida e de agir e de reagir. Em alguns casos, a pessoa já arrumou tanta confusão, já tem tanta magia negra em cima dela, por conta do jeito que trata as pessoas, que aí o caso também entra um caso de tratamento de demanda, né? Que é a demanda de corte, que é aquela demanda que você faz para cortar uma outra demanda. Isso me lembra no livro de Provérbios da Bíblia, vou até pegar a Bíblia aqui, capítulo 14. Provérbios, capítulo 14, versículo 10 diz: Cada coração conhece bem suas próprias mágoas, e da sua alegria não participará o estranho. Cada coração conhece bem suas mágoas significa que, no fundo, a alma daquela pessoa tem a resposta para a cura dela. O que você precisa mesmo é colocar ela em contato consigo mesma. Porque quando diz, não, e da sua alegria não participará o estranho, que a cura está dentro dela. Toda cura é uma autocura. E que não depende de ninguém conseguir essa cura para a pessoa. É ela que vai buscar. Aprendendo a se interiorizar. Deixando que a alma dela, que abriga o seu Deus interior, lhes mostre o caminho, o bálsamo, o antídoto. O terapeuta ele vai apenas facilitar esse autoencontro. E caminhando pelas veredas da Umbanda, eu tive a oportunidade de, sim, conhecer muitas entidades, muitas linhas de trabalho. E eu vou aqui destacar duas linhas, sem menosprezar nenhuma outra, que é a linha dos marinheiros e a linha dos pretos velhos. Vamos falar primeiro da linha dos marinheiros. Quantas vezes eu vi pessoas chegarem em situações como piores que essas que eu falei aqui, já com a vida totalmente destruída, as relações familiares com filhos, com sócio, com um colega de trabalho, com um vizinho, com um marido, casamento acabado, por conta de ninguém aguentar mais esse comportamento hostil da pessoa. Nenhum terapeuta queria atender mais a pessoa, que aí o caso já é espiritual também, não é só, como eu falei, aquele medo que vem de dentro, inconsciente, que a pessoa não tem a consciência desse medo muitas vezes, de não querer passar mais por certos sofrimentos. E a pessoa entra numa gira e estão ali aqueles espíritos, alguns cambaleanos, falando brincadeira, outros aconselhando, a marujada. E na marujada você vai ter ali marinheiro, pescador, caiçara, pirata.
e com aquele jeito de trabalhar, aquela ginga, alguns são mais firmes, né, mais aprumados, eles vêm. Eles vêm exatamente para trabalhar esse lado que muitas vezes a ciência não alcança, que muitas vezes a própria descrença da pessoa não aceita. Esse lado que é intraespiritual, está lá no fundo da alma, a pessoa às vezes já traz esse problema de outras encarnações. E não é nessa que ela vai deixar de ser. Mas ela pode melhorar muito. Ela pode deixar, não, ela pode, talvez ela nunca deixe de ser aquela pessoa que as pessoas tomam um certo cuidado antes de falar, pisa em ovos, porque às vezes até no elogio ela toma ali uma na testa. Uma resposta, uma senhora do indireta, um deboche, uma ironia, vai escapar daquela pessoa. Mas se hoje ela é assim, irônica, debochada, desdenhosa, aquela pessoa que tudo que você fala e aconselha, você só está perdendo seu tempo. Se ela é assim hoje, imagine como não foi no passado, hein? Em outras vidas, no período entre encarnações. Então, deixar de ser 100% isso, talvez nunca ela deixe de ser. Porque certamente já foi pior. Não estou afirmando, mas pode ser que tenha sido. E essa linha tão fantástica dos marinheiros, naquele, sabe, no gingado da coisa ali, no ondear, no ondeamento do negócio, na maresia da coisa, vai conduzindo e trabalhando com as 7 ondas do mar da vida. Ali, se não der na primeira onda, vai na segunda, se não der na segunda, vai na terceira, e assim vai. Os marinheiros, como dizia aqui, estou aqui sim, o livro As 7 Linhas de Umbanda, a Religião dos Mistérios, editora Madras, mestre Rubens Saraceni, grande Rubens Saraceni. Aqui na página 158 fala assim, os marinheiros são realmente espíritos de antigos piratas, marujos, guarda-marinhos, pescadores e capitães do mar. São regidos por Iemanjá e Oxalá, mas atuam também sob a irradiação de Yansan, Ogum, Obaluayê, etc. Aí no final diz assim, são ótimos para casos de doença, para cortar demandas e para descarregar os locais de trabalhos espirituais. Sim, para tudo isso também. Não que sejam só de Yansan, Oxum, Obaluayê, como diz aqui, regidos por Iemanjá e Oxalá apenas. Depende. As entidades da linha dos marujos, e aqui quando fala em marinheiros, estamos envolvendo todos, a marujada. Pescador, pirata, caiçara, guardas marinhos, enfim. Tem gente que fala, até um salva-vida, se o universo permitir, vim como marinheiro, por que não? E aí é onde a gente vai ver que uma linha, ela tem a sua importância, não está ali por acaso. Não surgiu de enfeite. E assim como eu já falei, que na linha dos caboclos, por exemplo, você tem um caboclo 7 flechas que é de Oxalá, o outro é de Xangô, o outro é de Egunitá, o outro é de Oxóssi, o outro é de Obaluayê. Os marinheiros, pescadores, marujos, a mesma coisa. É que antigamente acreditava-se que eles eram regidos por Iemanjá e Oxalá. Quando começou a linha, pode ser que os primeiros que fundaram realmente tivessem como predominância de coroa Iemanjá e Oxalá. Mas depois que a linha foi batizada em todos os tronos, ela passa a receber entidades orientadas em seus oris, orientadas por todos os orixás. Então hoje em dia não se pode mais falar que é uma linha regida por Iemanjá e Oxalá apenas, mas sim regida pelos orixás dos 7 tronos da vida
tanto os assentados no topo, no meio e na base, à esquerda e à direita. Então você vai ter um pescador, um marinheiro, um pirata, né? Que é de Exu, por exemplo, traz Exu em sua coroa. Qual Exu? Um dos Exus cósmicos. Uma pessoa, para ser filho de Exu, ela tem que trazer um orixá Exu na sua cabeça, não um Exu coroado. Quem são os orixás Exus? Exu Lebá, Pomba Gelebá, Exu Mirim, Pomba Jerimirim, Exu Mirim, Pomba Jerimirim, Exu Odara, Pomba Gerodara, Exu Pombogira. Tem gente que é filho de Oxá, que é aquele orixá que fica na base, no meio do trono, ali, na base, lá na base do trono. Tem o topo, o meio e a base, lá embaixo. Só que é uma base que fica no meio do caminho, ali entre a direita e a esquerda. Oxá, que tem toda a importância de não deixar com que as dimensões paralelas se amalgamem de tal forma que se confundam uma na outra, se fundindo e se confundindo. Elas mantenham suas individualidades cósmicas. E aqui, né, como eu já falei, tem uma parte que ele diz aqui, ó, são regidos por Iemanjá, Oxalá, mas atuam também sob a radiação de Yansan, Oxum, Baluaê, porque ele, na verdade, tem marinheiro, pescador, pirata, todos os orixás. É que algumas linhas predominam assim mesmo, por exemplo, tem caboclo em todas as linhas. Mas a gente sabe que a linha de caboclo é uma linha cuja predominância, a egrégora, vem de Oxóssi. Ossan, Oxóssi Choroquê, Ossan Inaê, que é o sangue das ervas aquáticas. A gente sabe que é uma linha que tem com predominância a força daqueles orixás, embora todos atuem. Então, nós aceitamos quando alguns guias e até alguns sacerdotes e membros, independente de sacerdote ou não, falam que sentem mais forte a presença de Oxalá e Iemanjá na linha dos marinheiros, na linha da marujada. Porque, de fato, se foram esses tronos, o trono masculino da fé e o trono feminino da geração, que gestaram, melhor dizendo, essa linha, por mais que todos atuem, é importante entender que pode sim ter uma predominância de Oxalá e Iemanjá, sim, nessa linha, como tem uma predominância de Oxó sobre a linha de caboclo. Agora, quantas vezes você não procurou a linha dos pretos velhos? Esses sábios e úteis, indispensáveis manipuladores, no bom sentido do termo, da magia interior, da magia astral. E aqui diz na página 159, assim como caboclos, preto velho no ritual de umbanda sagrada é um grau manifestador de um mistério divino. E que mistério, hein? Nem todo preto velho é preto ou velho. São espíritos elevadíssimos que se manifestam sob a aparência de negros escravos, trazendo o exemplo da humildade e da simplicidade da alma. Seu campo de atuação é vastíssimo e os encontramos atuando nas 7 linhas de Umbanda, trabalhando a evolução nos 7 sentidos da vida dos seres. Sua manifestação desperta a paz, a tranquilidade, a esperança e a perseverança, remetendo-nos à reflexão de nossa própria natureza íntima. Com sua sabedoria e paciência, traz sempre uma palavra de fé e de consolo. De fato, é praticamente, se não uma das primeiras linhas da Umbanda tradicional, da Umbanda pioneira, se não a primeira, uma delas. Sem a linha dos pretos velhos, a linha dos caboclos, por exemplo, não teria tido Umbanda. Você não teria tido um norte. Foram eles que trouxeram os ensinamentos ali, ó, faça assim, assado, toca desse jeito, mantém assim, vai por esse lado, firma assim, acende isso, faz aquilo, dá mais abertura assim, olha, tem outra linha precisando se manifestar, eles são assim, assim. E quando fala aqui que nem todo preto velho é preto ou velho, é que no sentido de que eles tiveram tantas encarnações, como indígenas, como loiros, como pigmeus, como chineses, como asiáticos em geral, como nórdicos, como
como lemurianos de outro continente já submerso, como Atlântidos, que muitas vezes as pessoas, quem tem clarividência, já chegou a ver um espírito totalmente diferente de um preto velho em termos de aparência, parado ao lado do médium. De repente ele se vira, entre aspas, um preto velho e acopla no médium. As pessoas falam, não, mas eu vi um negócio ali. E tem médium que fala assim, toda vez que meu preto velho aparece para mim para conversar comigo, que eles têm evidência e audiência, clarividência, clareaudiência, ele não aparece como preto velho não, mas a voz e a energia é do meu preto velho, ele fala igual um preto velho em pensamento comigo. Eu escuto a voz de um preto velho, mas olhando para ele não é. Porque ele prefere aparecer com a roupagem fluídica, que melhor, com a aparência, que melhor lhe aprovém. Por que não? Que impede? E no caso da linha dos marinheiros, geralmente as pessoas acendem vela branca com azul e as guias também branca com azul clara. No caso dos pretos velhos é o branco também. É o branco com preto. Metade branca, metade preta no caso da vela. E a guia também branca com preta. No caso dos marujos, eles predominam geralmente no sábado, junto com Iemanjá, Oxum, Obá e outros orixás do sábado. No caso, o marinheiro são tarefeiros, não são orixás. Estão assentados à direita, 7 tronos, juntamente com os orixás assentados à direita do trono, mas eles estão na frequência de coroados. E tem gente que fala que os tarefeiros, como caboclos, pretos velhos, marinheiros, não são assentados. Eles estão firmados. Que seja. Cada um tem um jeito de se expressar. E os pretos velhos eles predominam na segunda-feira. E muitos dizem que quem fundou a linha dos pretos velhos foi um orixá chamado Iorimá. Iorimá é de uma força enorme. Tem sua egrégora. E a função de Iorimá é trabalhar com toda a energia de ancestralidade e antepassados. Então, quando você, por exemplo, reza pelos seus antepassados, mesmo que você não conheça Iorimá, quem através do seu Ori, ou seja, do orixá, que habita na sua cabeça ali, numa fração de instantes, vai ser consultado. Seu Ori consulta essa força chamada Iorimá para Iorimá levar a todos os antepassados e ancestrais à luz daquela oração. Quando seus antepassados e ancestrais oram por você, chega através de Iorimá também essa força. Quando existe a transferência de karma de antepassados, que os nossos antepassados eles podem transferir parte do karma deles, seja negativo ou positivo, para nós. Isso é uma lei cósmica, tá? Chama-se lei de descendência. Nós, como antepassados e ancestrais de alguém, principalmente como antepassados, também fizemos isso com os nossos descendentes. É inconsciente, é involuntário, não depende de nós, nem deles. Quem permite esse fluxo? Iorimá. Então os pretos velhos eles trabalham muito com essa energia de Iorimá. E há quem diga que na fundação dessa linha, Iorimá teve predominância absoluta, e eu creio. São muito raros os filhos de Iorimá. Devo ter conhecido uns 2 ao longo da minha vida. Eram bem de idade já. Então, talvez você nunca conheça. Por quê? Você pode perguntar, os orixás não têm esse... Por que o universo tem esse negócio assim, de privilegiar mais um orixá e não o outro? Não é questão de privilegiar.
o universo ele é muito grande. Pode ser que para o tipo de missão que os espíritos reencarnam aqui na Terra, o universo selecione um perfil de espíritos para vir para cá. E eles vêm com seus orixás ancestrais e seus padrinhos e madrinhas de coroa dentro de uma configuração que raramente você vai encontrar Yorimá nessa configuração desses espíritos, mas em outro orbe planetário, em outros orbes, em outras dimensões, em outros quadrantes do universo, nas muitas moradas na casa do Pai, você pode encontrar uma abundância de filhos de Yorimá. E encontrará. E aqui encontrará menos. Mas isso não quer dizer que o universo, quando estava fabricando lá os espíritos e linkando eles, conectando eles aos seus orixás, esqueceu de Yorimá. O universo não desperdiça nada. Se existe essa força cósmica chamada Yorimá, pode ter certeza que na partilha do bolo ali, do fatiamento, recebe a mesma dose, a mesma cota que os outros orixás. É que há mais mistérios entre a terra e o céu, e até acima do céu, que a razão desconhece, e há mais mistérios do que julga a nossa vã filosofia. Adorei as almas. Adorei as almas. Para invocar o orixá Yorimá, você faz isso aqui. Isso aqui. Um círculo dentro de outro. Ó. Um círculo, aqui você vem e faz outro círculo, aqui você vem e faz outro círculo. Pronto. Aí, esses três arquétipos incógnitos que representam a dispensação divina, né, que sempre estamos recebendo energias de todos os lados. Ponto muito antigo, raramente utilizado, porque raramente trabalha-se com Yorimá, mas eu vou garantir para você, sem querer aqui me exibir, sem querer dizer que sou melhor do que ninguém. Eu nunca deixei de trabalhar com Yorimá, desde que aprendi. Toda vez que vou firmar os pretos velhos, eu firmo também na frequência de Yorimá e de outros orixás que são do meu feitio. Firmá-los sempre. Mas de Yorimá eu nunca esqueço. Em respeito à ancestralidade dos nossos pretos velhos, em respeito à minha ancestralidade e os meus antepassados. Se você quiser dar preferência a um trabalho com Yorimá para trabalhar os seus antepassados, ou os antepassados de quem você achar que deve, firme esse ponto, coloque uma vela metade preta, metade branca em cima, ou uma branca e uma preta do lado, e diga: na irradiação de Olodumare, do trono masculino, trono feminino da vida, na irradiação do trono planetário, na irradiação dos tronos regentes do norte, sul, leste e oeste, eu firmo essa vela, esse ponto, a Yorimá, e peço que seja trabalhado. Trabalhar da minha ancestralidade, os meus antepassados ancestrais, dentro de uma ordenação divina, de uma progressão crística, e peço. Aí faz os pedidos, e no final diz: ó grande Yorimá, agradeço porque essa oração já está atendida. Se você estiver fazendo por outra pessoa, no lugar, na hora de falar os meus antepassados ancestrais, você diz antepassados ancestrais de fulano de tal, e pede pelaquela pessoa. Depois que terminar, você simplesmente apaga o ponto. Tá? Apaga o ponto com pano úmido, né? Ou do jeito que você achar melhor. Pode riscar com pemba de qualquer cor, ou com giz no chão, ou onde você achar que deve. E se tudo parece fora de controle na vida de alguém, na sua vida, a grande possibilidade dessa pessoa estar com grande desconhecimento a respeito das leis que regem o universo. E ela está pecando em relação a essas leis, e não as leis das religiões. Se você quiser colocar a sua vida, a vida de alguém nos eixos, eis que esse é o ponto na qual você acessa todos os elementais, devas e gênios de todos os reinos elementais, terra, água, fogo, ar, minerais, cristais e vegetais. Esse é o ponto riscado para se trabalhar com os elementais. Claro, podem ter outros, que a gente tem outros, só que esse é o mais profundo, está entre os mais profundos.
Tá? É muito simples de se fazer. Você vai fazer um círculo, né? e vai criar pétalas. Ó, uma, ó, dentro da outra. Pétalas. Muitas, igual tá aqui. Até completar. Ó, uma dentro da outra. Ó, uma aqui, ó, uma dentro da outra. Ó, até acabar. Ó, uma dentro da outra. Ó, ó. Outra aqui, 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 outra aqui. É que eu não sou bom desenhista, não. Mas deu para você entender. E um pentagramazinho na ponta de cada uma. Ó. Um pentagramazinho na ponta de cada uma. Pentagramazinho na ponta de cada uma. É assim que você... Tá? Pentagrama você sabe como faz, né? Faz assim, 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 assim. Como eu falei, não sou bom desenhista, mas tá aí. Ao fazer isso, você também coloca, você abre campo para os orixás ancestrais naturais. São os orixás ancestrais naturais telúricos, orixás ancestrais naturais aquáticos, orixás ancestrais naturais ígneos, orixás ancestrais naturais eólicos, orixás ancestrais naturais minerais, orixás ancestrais naturais cristalinos, orixás ancestrais naturais vegetais. É muito poderoso. Que velas eu trabalho? Geralmente a vela mais apropriada nesse caso a vela mais apropriada seria essa vela aqui de 7 dias, que é chamada vela de 7 linhas. Tá? Geralmente ela é comercializada nessas cores, mas eu já vi outras cores também. Nesse caso aqui, amarela, verde, rosa, azul clara, marrom, verde, rosa, azul claro, amarelo, vermelho e branco. Mas não é obrigado a ser exatamente essas cores, não. Eu já peguei velas de sete linhas com outras cores e pode ser sem problema nenhum. Tá? Agora, se no momento você não tem, a branca vai permitir que você ancore. Você vai conseguir trabalhar com a branca. Porque a vela branca ela capta as frequências cromáticas. Azul, amarela, rosa, branca, verde, ouro, rubi, violeta. Mas ela capta. Quando você trabalha com a vela de 7 linhas, você encorpa mais, você dá mais força para aquele campo. E aí você vai fazer a seguinte oração. Na irradiação de Olodumare, na irradiação do trono planetário, que é o trono das 7 encruzilhadas, na irradiação dos tronos regentes do norte, sul, leste e oeste, conjuro todas as forças da natureza, terra, água, fogo, ar, minerais, cristais e vegetais, e de todos os orixás ancestrais naturais, orixás ancestrais naturais telúricos, orixás ancestrais naturais aquáticos, orixás ancestrais naturais ígneos, orixás ancestrais naturais eólicos, orixás ancestrais naturais minerais, orixás ancestrais naturais cristalinos e orixás ancestrais naturais vegetais. E peço-lhes que faz os pedidos e no final você diz: agradeço porque essa oração já está atendida. Sim, conheço gente que também trabalhou esse ponto usando vela palito, inclusive azul, amarela e rosa. Mas isso conforme a intuição e orientação. Se você sente que é possível solucionar a sua situação ancorando as velas de uma proporção menor, não tem problema nenhum. Isso vai muito também da orientação espiritual que a pessoa recebe. Se você fazendo as coisas com devoção, com respeito, com disciplina, não tem porquê ser considerado errado. Faça. Sempre com fé, disciplina e devoção. Bom, espero que você tenha tido um bom proveito em relação a este módulo de hoje. E aqui nós encerramos parte desse curso, parte dele, o curso de sacerdócio continua. Findando o livro As Sete Linhas de Umbanda, a Religião dos Mistérios, editora madre do mestre Rubens Saraceni. Embora seja um livro de grande densidade intelectual de informações, adquira-o. Adquira-o, você vai estar adquirindo um excelente material para a sua formação. Tá? Eu sou Hernando Oxóssi Choroquê e desejo muita paz, muita luz e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Que Jesus, Maria e José, na unidade do Espírito Santo, lhe conceda muita luz, paz e proteção e axé em sua caminhada. Paz
Muita luz sempre.